Então, assim, primeiro, muito obrigado. Gabi, eu sei que se isso estiver na tua palestra, a gente nem conversa, nem começa, você toca e fala assim, Adriano, isso está na palestra, então a gente nem conversa. Se não tiver, um dos pontos que a gente ficou discutindo o dia inteiro é os desenvolvedores ficaram, assim, estão me perguntando há semanas, a nova tecnologia, OpenAI e ChatGPT, vão programar no meu lugar? Então, se isso for parte da palestra, você já está sabendo que hoje nós ficamos o dia inteiro comentando isso. Todo o palestrante que entrou na sala, eu peguei 5 minutinhos para a gente conversar sobre isso. O pessoal do chat também me emitiu opinião, falou o que pensa. Eu não sei se isso está na palestra. Se não tiver, eu queria saber a sua opinião. Se tiver, você fala assim, Adriano, eu vou falar. Não tá. Então, assim, então me dá sua opinião, que eu queria saber muito. O desenho da palestra, ele endereça um pouco dessa dúvida. Fala, cara, por que eu preciso pensar se eu tô à mercê ou não, se rola algum problema ou não, se eu posso usar a meu favor e ser mais produtivo? Então pensa, ao invés de eu usar com medo ou ter medo de uma ferramenta, eu pivoto ao contrário e falo, cara, por que eu não sou mais produtivo com ela? Então eu mudo meu ponto de vista, eu mudo a forma como eu encaro a utilização. Meu ponto é, algumas atividades podem ser terceirizadas e muitos novos tipos de solução vão ser criados com esse tipo de solução, com esse tipo de ferramenta. Dá a possibilidade absurda de você estar próximo do usuário, de você dar feedback instantâneo para o usuário, de você fazer análises que você nunca faria antes por não estar fácil, por não estar próximo. Então, o que a gente consegue entregar hoje com uma ferramenta de texto baseada no ChatGPT, por exemplo, cara, eu consigo analisar um documento ou então fazer um resumo para ele instantaneamente, praticamente. Então, assim, ao invés de ele ter que perder o tempo lendo tudo, ele pode fazer uma pergunta sobre o próprio documento que ele está pesquisando. Pensa que eu tenho um PDF, eu pergunto, cara, que dia é uma coisa específica? Que dia é uma data importante do documento? Ou será que esse documento fala sobre isso e aquilo? Então, ao invés de fazer uma busca, eu faço uma análise semântica mesmo e entrego esse resultado. Então, eu acho que para a gente é só alegria, porque a gente tem esse ponto de vista de poder trazer uma solução a mais, uma ferramenta a mais que potencializa a gente. Essa é a minha visão. E aquilo que eu sempre falo nas palestras, né, Gabi? O pessoal de tecnologia não pode ter medo de tecnologia. A diferença da gente é que a gente se reinventa muito mais rápido que qualquer outro. Mas tem uma coisa, Luiz, eu debati com o Godoy. O Godoy falou, não, a curto prazo tira, vai fazer muita coisa. Eu falei, mas Godoy, você não acha que ela vai ficar muito mais acessível e vai abrir um leque de setores que hoje praticamente só usam tecnologia para a parte financeira e vai poder usar a tecnologia vai poder entrar exatamente no produto final. Exemplo, vamos poder analisar um exame muito mais rápido. Vamos poder fazer uma série de situações que hoje a gente não faz. Mas tem um outro problema, né, Gabi? O déficit de desenvolvedores no Brasil e no mundo vai demorar quantos mil anos para a gente cobrir? Deve ser enorme, né? Não tem... Assim, não tem gente, né? E tem um agravante do quadro de déficit, que o déficit é muito grande em gente de alto nível. Ele é menor quando você está falando do júnior. O júnior hoje passa perrengue para entrar no mercado. E o sênior está disputadíssimo. É uma discrepância absurda. Entendi. A dificuldade do cara sênior é muito grande. Né? Porque é difícil formar um sênior. No meio do caminho, de 1.000 pessoas, você vai ter quantos? 300, 200, 100? Muita gente se perde pelo caminho, porque é complexo. Quando a gente fala de uma carreira de dev, a gente fala de uma carreira de estudar a vida toda. Por exemplo, pensa na gente agora. Eu tô aqui com 40 anos, você sei lá quantos anos. Enfim, a gente tá aqui... Vai ter 50 esse ano, cara, não espalha não. Pois é, imagina, a gente tá com 50 anos e vê um chat GPT da vida e muda tudo, sabe? E você vai ter que se adaptar a isso, você vai ter que olhar com bons olhos. E pensa, talvez se você tem um jovem de 20 anos, 20 anos daqui para frente aconteceu algo assim na minha carreira, entendeu? É normal acontecer isso o tempo todo, vai continuar acontecendo, num ritmo cada vez menor, talvez. Sim. O Renato é um canalha, que podia muito bem entrar aqui na sala, conversar com a gente e sair depois, e falar dos eventos. Então ele está falando aqui, ó, evento dia 1º de abril, no Senac, pessoal. Nós vamos falar de OpenAI, abordando o ChatGPT, GitHub e tudo isso. Eu vou tentar ir no evento. Eu não estou
falando que é 100%, mas eu realmente vou tentar ir nesse evento, porque vai ser muito bom. E não tem como, uma tecnologia dessa a gente tem que ver muita gente falando, temos que conversar sobre ela e aprender um pouco mais. Gagão, obrigado, de coração. A sala agradece. Vai até às 7 da noite, que é a última palestra mesmo, então não tem hora para acabar. Tá bom? Massa. Fica à vontade, eu vou estar aqui, eu estou aqui no Recife, então não tenho nem filho me chamando. Eu estou transmitindo o evento direto aqui de Recife. Então eu estou aqui sem. Então, não tenho mulher, não tenho filho para reclamar, que eu estou trabalhando demais. Então eu vou ficar ouvindo você aqui e aprendendo com vocês até a hora que vocês quiserem, tá bom? Massa. Galera, boa tarde, boa noite, dependendo de onde você estiver. Bom, queria saber se você já usou o ChatGPT, queria que você comentasse aqui no chat e me dissesse se você já está usando o ChatGPT de alguma forma, o que a gente vai falar hoje, qual é o assunto principal aqui hoje. Eu quero fazer uma coisa mais prática e mostrar, cara, quais são os primeiros passos, como é que você configura a sua conta do Azure, como é que você dá os primeiros passos e entende ali quais são os primeiros botões a apertar para você habilitar no Azure a sua instalação, a sua configuração de ambiente para o OpenAPI, para o Azure OpenAPI Service. Então, comenta aqui no chat para eu saber se você já está usando. Beleza, já tenho aqui o Clebson disse que sim, o Thiago disse que sim, o Moisés disse que sim e o Antônio disse que sim. O Antônio disse, inclusive, que está usando o Bing. A pergunta que eu quero saber é se você está usando no Bing, está usando lá na OpenAPI mesmo, está usando já no Azure, onde você está usando isso, tá? Esse é o primeiro ponto. A Jane está dizendo que testou no OpenAPI. Massa. Tiago, a API pura que você testou é uma API da OpenAPI ou API do Azure? Deixa eu explicar uma coisa. A gente tem diferença entre bobeiras, tá? Detalhes, mas não é transparente se você trocar de um para outro, tá? Então, esse é um ponto importante a se ressaltar. Mas vamos caminhar para a gente entender um pouquinho do que a gente está falando. Bom, se você não entende nada de ChatGPT, eu vou dar um overview aqui sobre por que essa bagaça mudou o mercado ou tá movimentando tanta gente na discussão ao longo dos últimos meses. Deixa eu abrir uma instância aqui para mim. O que eu vou fazer? Vou mostrar algum exemplo, vou trabalhar com alguns exemplos para ilustrar o que a gente pode fazer com ele. Vou direto no OpenAPI, depois vou mostrar no Azure, vou mostrar a criação da conta e, de fato, mostrar uma demo. Renato também está chegando aí por volta das 17h50 e a gente continua aí batendo esse papo. Tem bastante coisa para a gente falar hoje. Bom, sou Luiz Carlos Faria, vocês não me conhecem, eu sou Microsoft MVP há 4 ciclos, também sou responsável pelo Gago.io, que é o meu site de conteúdo, é o site onde eu publico conteúdo sobre .NET, arquitetura, sobre mensageria, enfim, é um espaço onde eu falo sobre vários assuntos, sobre bastante coisa. E também sou responsável por alguns grupos técnicos que estão lá no Telegram. Você também pode entrar. Tem o .NET BR. Agora vou ter esse administrador do Docker BR. Também a gente tem DevOps BR, RabbitMQ BR. Então, enfim, a gente tem aí ambientes dedicados à ajuda de profissionais em todos esses assuntos, tá? Bom, minha área de atuação principal, trabalho com .NET desde o lançamento do .NET, há mais ou menos 20 anos atrás. Sou arquiteto de software, arquiteto de solução, os principais focos da minha carreira têm sido isso já há mais de 10 anos. E hoje a gente vai aqui começar essa bagaça do ChatGPT. Deixa eu pegar aqui minha parte de IA e compartilhar minha tela. Bom, essa demanda que surgiu aqui de falar sobre o OpenAI, sobre a parte do ChatGPT, ou enfim, o OpenAI Services, ela nasceu basicamente ontem. Eu pinguei anteontem, e aí ontem ele falou, cara, tem demanda sim, preciso de uma palestra sobre isso. Eu fui parar para estudar o que acontecia, como é que era o ambiente Microsoft que a gente tinha aqui para oferecer para a gente. Deixa eu compartilhar minha tela, deixa eu só ver como é que eu compartilho a tela. Aí, certo, pronto. Então, essa aqui é a interface do ChatGPT, tá? Então, o endereço é esse aqui. Vocês devem estar vendo, mas o endereço é esse aqui. chat.openpi.chat. Eu sou assinante. Beleza. Coisas interessantes acontecem a partir de agora. Então, você pode aqui fazer perguntas específicas. Então, vamos pegar, por exemplo... Eu posso pesquisar sobre o que é OpenAI. Eu posso também fazer outras coisas interessantes aqui. Aquele chat está aqui. Deixa eu continuar. Não compartilhei a janela, né? Deixa eu compartilhar a janela. Deixa eu compartilhar a janela toda. Não é essa aqui.
Pronto. Agora sim. Eu posso abrir outros aqui agora. Então, beleza. Vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. Vou aqui para o 4, fazer a mesma pergunta. Vamos ver o que ele vai responder aqui. Trabalhar em cima de algumas possibilidades aqui, tá? Então, essa é a forma mais básica. Você está fazendo um prompt simples, um prompt enxuto, direto ao ponto. A intenção desse prompt é trazer para você uma visão, enfim, um resultado prático do que como as coisas funcionam. Então, você pode aí exemplificar isso e fazer muita coisa com base nisso. Então, por exemplo, a gente pode falar, fazer análises, pesquisar sobre assuntos, a gente pode voltar e fazer, enfim, pedir para criação de texto. Então, vamos pensar numa possibilidade bem simples aqui, que seria analisar alguma coisa. Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o G1. Essa é a forma de interagir com ele, tá? Então, prompt simples. Essa é a forma mais básica, porque ele é capaz de fazer muito mais coisa. Então, eu quero trabalhar em cima disso aqui pra gente. Beleza. Vamos pegar as notícias de capa aqui. Vamos pegar e fazer uma listagem aqui boba. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando indiscriminadamente textos, tá? Então, pensa que eu peguei algum tipo de ferramenta, como Playwright, por exemplo, e estou analisando, quero fazer uma análise da home para poder criar um serviço simples que me dá as últimas notícias. Ele só vai me dizer o seguinte, olha, está acontecendo isso aqui. Olha que poderoso poderia ser a gente criar alguma coisa assim. Então, pensa no seguinte. Eu vou dizer o seguinte para ele, falar, olha, resuma o texto abaixo. Vou dizer que esse é o texto que eu mandei para ele. E ele começa a permitir, ele começa a analisar isso para mim e me dá uma coisa sintética. Isso aqui poderia se transformar facilmente num serviço de voz, onde eu pudesse usar, por exemplo, o serviço do Cognitive Service para poder gerar voz. Então, Cognitive Services é Text to Speech. Então, eu poderia usar um serviço do Text to Speech, por exemplo, da Microsoft, para poder pegar esse resumo aqui e dar vazão a ele, transformar ele num áudio que eu pudesse dar um play, no fim, num despertador ou algo do gênero. Vamos esperar isso acontecer aqui. Deixa eu só ver se a gente consegue ter uma demo aqui. Se eu consigo gerar uma demo dele aqui. Não tem nenhum link que eu consiga fazer isso rápido, né? Não tem aqui. Não lembro onde fica essa parte, mas beleza. Olha só que interessante. Temos aqui, em algumas poucas sentenças, toda a simplificação, todo o resumo daquele nosso texto. Beleza? Isso é útil. Isso é útil para quê? Poupar tempo. Então a gente consegue analisar não só um jornal, como um tweet, como uma série de tweets, consegue fazer alguma análise e consegue dar para a gente transformar um monte de dados que a gente está sem paciência para enxergar em algo que pode ser útil para a gente. Tá. Beleza, conseguimos construir aqui uma coisa muito básica. Tá, e como é que isso acontece no mundo Microsoft? Isso aqui é o chat GPT mesmo, lá na OpenAPI. Dentro do universo Microsoft, as coisas funcionam dentro do Azure. Então, portal.azure, você vai ter sua conta bonitinha aqui do Azure. E uma das coisas que você vai ter aqui é um novo serviço chamado OpenAPI. E, Gago, por que eu não estou vendo isso? Isso não é um serviço, não é um chat igual ao ChatGPT, porque a intenção desse projeto aqui é para servir a desenvolvedores. Então, a intenção que você vai ver aqui dentro é ele ajudando os desenvolvedores a construir ferramentas e soluções com base nessa mesma tecnologia. Então, a gente vai ver aqui. Opa! É OpenAI. Beleza. Vou ter aqui o início do nosso projeto, enfim, o tipo de serviço que a gente está falando, e vou poder criar ele aqui. Tá. Aqui o processo de criação, escolha dos parâmetros da conta. Você vai escolher um Resource Group. Ponto importante, isto para a gente é sempre a melhor opção. Tá, Gago, como é que você chega a essa conclusão? Calma aí. Na documentação Microsoft você vai ter essa referência. Na documentação Microsoft, você vai ter uma listinha dizendo, você vai caçar aqui no meio, aqui dentro desse espaço aqui, você vai pesquisar e vai ver, cara, o que existe em cada serviço. Minha dica para você é o seguinte,
East-West é o que sempre vai ter mais recurso, e nesse caso aqui é o que tem mais recurso. Então tem algumas features ou outras. Então quando sair o ChatGPT 4, que a gente está no 3.5 ainda, ele vai cair primeiro aqui no East-West e depois vai cair nos demais. Então isso é um ponto importante. Vai criar um resource group, vai botar na região, definir a região, só tem standard por enquanto. Acho que é aqui. Cadê o pricing? Essa aqui são as tabelas de preço. A gente tem uma camada bem generosa, gratuita, então tá tudo bem. Beleza? Vamos para frente. Deixa eu definir aqui um... Não vou criar não, tá, gente? Eu vou só seguir os passos aqui. Pronto. Quando chegar aqui, criar. Vai levar um tempinho, vai levar cerca de 5 a 10 minutos para criar. É um serviço que demora um pouco para criar mesmo. Tá tudo bem. Uma vez criado, tá pronto para você. E agora, como é que você usa esse cara? Bom, na sua conta vai aparecer algo mais ou menos assim. Então, no meu, eu criei com esse nome aqui. Então, o meu Resource Group está aqui, Gago OpenAI, e aqui está o serviço já do Azure OpenAI. Do Azure OpenAI. Primeira coisa importante, deployment. Você tem que escolher, você tem que fazer o deployment aí sim. Você já tem um ambiente criado, você vai escolher que deployment você vai criar. Então, você vai ter algumas opções aqui para criar. Então, você vai ter aí serviços mais baratos com finalidades diferentes. Então, tem serviço que funciona melhor para sumarizar, tem serviço que funciona melhor para chat, para conversa mesmo, tem serviço que funciona melhor para análise, dependendo do contexto. Há serviços que vão ser mais baratos e, como resultado, você consegue também entregar uma boa qualidade. E o ChatGPT, ou o GPT 3.5 aqui, que daqui a pouco vem o 4, é a versão mais... Ela é entre as disponíveis, é a mais completa e, por sua vez, também tem um preço compatível, beleza? Bom, criei aqui para gente um ChatGPT 3.5 Turbo 1, tá? Essa foi a definição de deployment dele. Esse nome aqui é importante, porque quando você for usar a API, você vai usar esse nome para poder fazer as chamadas à sua API. Então, essa é a primeira parte importante da história. Beleza. Criou seu modelo, está pronto para usar. Como é que você usa? Vamos lá, deixa eu achar aqui o nosso... Cadê o playground dele? Opa, não. A navegação, não é que a navegação é ruim, eu estou perdido mesmo, gente. Calma aí. Aqui, achei. Botãozinho aqui em cima, chegando no estúdio, tá? Por que eu estou indo passo a passo, tá? Porque como são várias etapas, como são vários steps para você executar, é importante que você entenda o que é necessário para o seu ambiente funcional para você conseguir fazer sua chamada de API a partir daí. Bom, quando você não tem ambiente criado, aqui o único botão que aparece é crie seu ambiente, faça o deployment aqui. Então, fazer deployment enfim, aplicar aquele modelo no seu ambiente OpenAPI. Então, a gente tem aqui duas opções para interagir com ele. A gente tem o playground do GPT e o playground do chat, tá? São as duas opções aqui. Se a gente inspecionar essa ferramenta aqui, essa ferramenta que a própria Microsoft, que é o OpenAI e Estúdio do OpenAI e do Azure, você vai conseguir entender como funciona. Mas talvez você precise ter um pouco mais de conhecimento, que eu vou trazer para você daqui a pouco, sobre como que funciona a estrutura de chat, como é que a gente lida com algumas coisas, porque algumas coisas não são triviais e vocês vão ver isso. Então, primeiro ponto. Você tem aqui assistentes prontos para você. Que é isso? Então, vamos experimentar esse cara aqui. Ele tem uma coisa que é super esquisita para a gente. Ou pelo menos para mim foi, eu não sei se para você foi. Se para você foi, comenta aqui no chat que eu quero entender. Mas para mim foi System Message. Que diabos é uma System Message? Por que eu preciso de uma System Message? Se você já sabe ou já usa uma System Message, comenta aqui no chat que eu quero entender. O Renato falando do preço da... Sim, o preço é diferenciado mesmo, o preço também é mais barato. Quero ver o chat de vocês aqui, gente. Um segundinho, vamos lá. Dúvidas, só para a gente prosseguir aqui. Bom, o que é uma System Message?
Pensa, quando a gente fala de filmes enfim, filmes de inteligência artificial, filmes de robô, a gente vai falar sobre, a gente vai ver em algum momento, em algumas obras, diretivas primárias que guiam o comportamento daquele robô, enfim, e no nosso caso aqui, robô é o nosso chat. Então, quando a gente trabalha com a System Mass, a gente está criando diretivas que têm muita importância no processo de resposta ou no processo de como ele vai processar e responder às suas chamadas. Então, no System, nesse espaço de System aqui, a cardinalidade dele para a conversa é uma única mensagem de System, é o que você pode ter, não sei se isso pode mudar ou não, mas o System vai dar para a gente o que o Vitor falou ali, um contexto geral. Ele vai dar insumo para comportamento. A gente vai ver isso no exemplo de código, que eu tenho systems pré-definidos, ou systems que eu pré-defino via uma configuração quase que estática mesmo na aplicação. E qual é a intenção? Para que você interaja como se você visse comportamentos diferentes ou personagens diferentes para responder a mesma coisa. E você vai ver que as respostas são diferentes. Mesmo input, mudando só o system, produz resultado diferente. Então, esse é um ponto importante. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, vamos traduzir isso aqui. Traduza. E olha que interessante, podemos fazer isso também. Para o português. Então, ele tá, olha que interessante, o poder dele mesmo ajudando a gente. Então, ele está dizendo para a gente o seguinte, olha, isso aqui, o que está escrito lá é o seguinte, você é um assistente de escrita shakespeariana, que fala no estilo shakespeariano, você ajuda pessoas a criarem ideias criativas, conteúdo como histórias, poemas, música, e que usam um estilo de escrita shakespeariano, incluindo palavras como, eu não sei nem pronunciar, opa! Aqui estão alguns exemplos de estilo de Shakespeare. Romeu e Julieta, o texto de Romeu e Julieta aqui, do Romeu, porque tu és Romeu. O amor não olha os olhos, mas com a mente, por isso o cupido alado é pintado cego, e por aí vai. A dinâmica é que ele consegue dar um contexto, um exemplo, diretivas que vão ajudar na construção, no funcionamento de todo esse comportamento da IA. Então, vamos trabalhar em cima de outros exemplos. Antes de eu passar para os próximos exemplos, olha que interessante também. Eu posso olhar aqui, e ainda não tem C#, não sei porquê, mas a visão do Curl já é suficiente para a gente. Com o Curl, eu posso entender como é que essa chamada está sendo construída. Então, olha que interessante. Eu consigo entender aqui como é que essa estrutura está sendo montada, para que eu faça também a minha chamada. Então, se eu tivesse que fazer isso por linha de comando, seria assim. Vamos simplificar esse curl aqui e tentar entender como é que isso foi feito para a gente não ter mais dor de cabeça com esse cara. Deixa eu abrir o Notepad aqui só um segundo. Pronto, estamos aqui. Então, vamos simplificar a vida aqui. Para a gente aqui, o que é dor de cabeça aqui é essa parte do messages aqui. O resto é super simples. Então, message aqui é esse array, que eu vou simplificar ele daqui a pouco, mas o que é importante para a gente é entender o seguinte, eu tenho que mandar uma estrutura falando de tokens, quantidade de tokens, temperatura, frequency penalty, presence penalty, top e stop, tá? Basicamente é essa estrutura. E aqui que vão as mensagens. Então, vamos decompor isso aqui. A gente faz isso ao vivo. Então, vamos lá. Unescape JSON. Então, pronto. Temos um JSON aqui válido. E agora a gente pode entender o que é isso aqui. Beleza, ainda tá ruim, gado. Tá bom, não tem problema, mas agora não tô com escape. Então, JSON. Que ferramenta que a gente tem aqui? Essa aqui é a boa. Pronto. Eu preciso fazer aqui com ela.
Tá, lá em cima ainda. Falta pouco. Onde é que eu tenho quebra aqui? Deixa eu pegar as quebras aqui. Pronto. Pode limar aqui só para eu explicar a vida para a gente. Falta agora um detalhe. Tá, a vírgula que eu matei. Cadê a nossa vírgula? Bom, beleza, a gente está quase lá. Em linhas gerais, o que a gente tem aqui? Da estrutura de message, eu vou ter uma role e um conteúdo. A role, eu vou ter sempre a cardinalidade de uma única role system para toda a minha conversa, e ela que vai determinar para mim são essas diretivas de configuração para a minha conversa. Depois, daí para frente, eu venho só interações de user e assistance. É essa a mecânica. E o que a gente pode fazer com isso? Se a gente não tiver uma estrutura que guarde esse histórico, a gente pode trabalhar também só com estrutura simples de... eu faço uma system, crio uma estrutura system que manda um request e diga, enfim, e explique o que é para ser feito, e logo em seguida, ou no mesmo pacote, eu já mando uma pergunta, cara, faça isso por mim. E ele já vai vir com a resposta, o resultado dele é um assistant, e a gente já trabalha em cima disso. Então, eu posso trabalhar com um contexto, guardando esse contexto, e posso trabalhar sem esse contexto, só dando o seguinte, dá assistant para ele, e a partir daí você lida com só a resposta e feedback daquilo. Beleza. Assim, a gente começa a entender como é que a gente pode produzir essas chamadas. Então, o que mais que a gente vai poder entender? Beleza. A gente já viu como é que a gente estrutura o body do nosso request, como é que eu tenho que mandar para ele. Então, a estrutura base está definida e está clara de como a gente usa. Além disso, eu tenho alguns cabeçalhos, super simples. Essa API aqui, você vai pegar na sua conta aqui, bonitinha, do Azure. Deixa eu pegar aqui. Só para não sair daquela tela, tá, gente? Então, por isso que eu vou abrir outra aba aqui. Na sua conta do Azure, você tem aqui keys e endpoints, e tem algumas coisas importantes aqui. Então, uma delas é o endpoint que foi criado para você. Então, esse endpoint que você criou, ele está aqui presente nesse endereço. Deixa eu voltar para cá também, que facilita a vida. Então, o endereço é esse aqui. Depois, a outra informação importante é o deployment que você fez. Então, você fez um deployment, vai precisar setar aqui quem é o deployment que você quer. Já vem pré-estipulado que a gente está falando dessa versão desse API Version aqui. Então, é uma escolha também trabalhar em cima disso, tá? Para trazer também o API Version para ele. Beleza? Com isso, a gente consegue fazer um request igual ao que produziu para a gente essa resposta aqui. E ter exatamente esse fluxo aqui na nossa aplicação. Tá. Vamos entender agora outros tipos de setup. Então, setup de taxas. Aqui a gente tem um IRS, enfim, um chatbot de IRS, o objetivo primário dele é o retorno sobre taxa no ano de 2022 e por aí vai, tá? Vai detalhando aqui o que ele tem, o que ele é responsável, o que ele entende, o que ele compreende. Com uma base, com uma estrutura de histórico tão grande, tão extensa, é comum que você tenha esse tipo de cenário aqui. Vamos explorar um novo aqui, do zero, para a gente ver o que a gente pode fazer aqui, quais são as diferenças dele. Tá? Isso antes da gente ir para o código. Então, primeira coisa aqui, vamos pegar um do zero.
sair dele aqui. Vamos trabalhar em cima de um vazio. Pronto. Massa. Então, System Message. Sugestão aí, gente? Vamos pensar aqui. Vamos trazer a gente consegue trazer duas instâncias diferentes aqui para brincar com ele? Diferente. Deixa eu ver se a gente consegue fazer isso aqui. Porque uma das coisas que eu quero aqui é mudar comportamento. É fazer com que o sistema seja diferente e o comportamento, por sua vez, seja diferente também. Então, você é um escritor clássico que gosta de tecnologia, mas não domina. Vamos pensar aqui. Com muita proficiência. E agora eu posso salvar. Pronto, definido. Posso agora começar a conversa. O fluxo vai tudo acontecer na direita aqui. Aqui a gente pode fazer um outro bem diferente. Deixa eu só ver aqui como é que você está usando a mesma instância ou outra. Tá em outra instância. Tá bom, a gente vai comparar. A gente vai comparar eles, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, trazer para cá. Vamos. Você é um escultor. Você é um desenvolvedor .NET. Pronto. Vou pegar o mesmo prompt aqui, mandar para o segundo. Salvar isso aqui. Salvou, enviou. Olha que interessante. Vamos pegar aqui o Excel para a gente comparar isso aqui. As respostas foram diferentes. Esse é um ponto interessantíssimo para se ressaltar. Então, quando eu disse que ele era o escritor, ele me deu essa resposta aqui. Por que eu estou focando nisso, tá, gente? Porque o céu é o limite, tá? Esse é o ponto importante da história. Dá para a gente, com esses prompts de setup, muda completamente a dinâmica do bot. E aqui o outro, a gente vai dizer... Porque eu vou dizer isso também porque tem uma parte importante das aplicações que a gente cria. Então, aqui de cara, vamos pegar ordenar por cima, ordenar certinho aqui. Aqui a gente expande para cá. Vamos trabalhar em cima das duas listas. O escritor clássico começa a dizer que não é especialista em tecnologia e começa a falar de nuvem híbrida, mais superficial ainda, com pouca riqueza de detalhes. Exatamente como a gente pediu. Exatamente o que a gente pediu desse comportamento. Isso é interessante porque, dependendo da área ou do assunto que você estiver pedindo para ele produzir uma análise, ele vai produzir com os tipos de conhecimento, com os tipos de superficialidade que você escolher. E aí vem a parte interessante, você é capaz de escolher esse tipo de coisa. Então, é muito disruptivo você ter a capacidade, você ter ser importante você saber descrever um prompt de system
para que ele se comporte do jeito certo. Então, a escolha da forma como você produz o prompt, ela é muito importante. Isso produz uma outra demanda de especialização ou demanda de conhecimento, que é como estruturar os prompts de forma que para aquele negócio específico você tenha um melhor resultado. Então, vamos pensar, por exemplo, em criar uma publicação para o LinkedIn. Então, quem que seria melhor para criar uma publicação sobre .NET desses dois bots aqui, ou dessas duas configurações? Muita gente vai dizer que esse bot especialista aqui seja a melhor opção. Ela é a melhor opção para um público técnico. Mas talvez para um público que não seja técnico, essa linguagem seja mais simples, mais fácil de assimilar, mais fácil de poder compreender. Gente que não é tão técnica, não tão específica, talvez compreenda com mais facilidade. Dependendo do tipo de mercado, ou o que você quer com essa publicação, as duas fazem sentido. Uma para cada público, uma para cada nicho diferente. Uma para quem não é de tecnologia, mas precisa de um serviço. Então, se você está vendendo um freela, um freela de, sei lá, de uma coisa pequena. Então, talvez para essa galera que não tem esse conhecimento, faça sentido. Estou falando para especialista, estou criando um perfil, criando ali um perfil de carreira que tem a ver, tem essa ligação com galera mais técnica. Você pode usar para nessa outra direção, tá? Beleza. Vamos agora entender, a gente já viu para que serve o system, para que serve o chat, a gente viu como é que funciona. A gente pode pedir, inclusive, tem uma coisa importante e fácil da gente lidar também, é pedir para ele reescrever alguma coisa. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. DevSecOps, Serverless, Microservices, automação do processo. Tá. Substitua o item 7 por olha que interessante. Como existe um contexto, quando eu mandar o próximo request, ele vai saber o que... Gente, cai. Tá. Como a gente vai mandar o contexto, ele sabe o que ele mesmo escreveu. Então, quando eu disser isso aqui, ele vai recriar substituindo o item 7. Mesma forma. E olha que curioso, criou a outra estrutura. É porque o zoom aqui, sacaninha, né? Se eu fizer isso aqui, mais fácil de entender aí, né? Fica. Tá. Então, tem a capacidade da gente desenhar exatamente os textos que a gente quer e interagir com ele de forma rica. Interagir com ele de forma que a gente consegue ter esse fluxo, ou desenhar esse fluxo e trabalhar em cima dele com isso. Então, vamos lá. Entendemos as diferenças, entendemos agora o comportamento do chat. Beleza. Implantações. Então, a gente aqui gerencia nossas implantações, é outra tela para poder produzir implantações, tá bom? Então, a gente tem mais uma tela aqui, que é a lista do que está implantado, outras listas possíveis de implantação. Ótimo. Modelos e a escolha de modelo personalizado. É importante entender que existem modelos personalizados, tá? Então, você pode criar seu modelo personalizado também. Aqui tem a parte de gerenciamento de arquivo, que eu não li isso ainda, tive pouco tempo para ver isso aqui, tá? Bom, entendemos como trabalhar com ele, entendemos como lidar com a ferramenta, agora vamos começar a usar no nosso código. Vamos começar a trabalhar em cima dele. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é, eu escolhi .NET, eu acho que vocês aqui trabalham com .NET, né? Suponho eu. Então, a primeira coisa é definir os nossos modelos. Então, quem são os modelos de request response? Então, quem é um request? Está aqui um request, uma estrutura de request completa. O stop faltou ali. Quem é o response? Detalhe que é o response, e aí todo o modelo necessário. Ah, cara, travou a minha tela.
Gente, meu áudio está funcionando? Me dá um feedback. Ah, desculpa, gente. Vamos lá. Vou trabalhar em cima disso. Tá. Tá me escutando, Gago? Gago? Eu parei. Deixa eu voltar aqui, gente. O Gago, tá me escutando? A gente parou vendo que tela que tava. Luiz? Luiz, me escuta? Luiz? Gagão? Janela, tela cheia. A tela do Azure tá aqui. Pronto. Não tô escutando ninguém, calma aí. Tô escutando. Opa. Luiz? Luiz? Oi. Oi. Oi, tô escutando. Luiz? Eu tô escutando. Alô? Tô sim. Ah, agora tá me escutando? Tô sim. Porque a plataforma tem um bug, cara. Apareceu ontem. A gente tem que resetar 1, 2 vezes para voltar o áudio. Eu perdi teu áudio também, tive que resetar 2 vezes. Tive que atualizar o browser 2 vezes para conseguir voltar a te escutar. Tá? Entendi. Vamos lá. Gente do chat, onde parou que vocês não. Onde vocês pararam de assistir? Vamos lá, me ajuda. Me ajuda a resolver isso. Gustavo disse que não parou para mim. Ah, não. Tá bom. Então, tá ótimo. Massa, gente. Estão acompanhando? Tá legal? Estão curtindo? Comenta aqui para eu entender. Preciso de feedback de vocês para poder entender, levar essa dinâmica, tá, gente? Então, beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa, a gente define um modelo. Então, definir o contrato aqui, basicamente, é definir quem são os objetos que a gente vai trafegar para um lado e para o outro, objeto de request e objeto de response, tá? A ferramenta que vai me ajudar para isso, em geral, é essa aqui, JSON. Esse aqui, não é o validator, não, é esse aqui. Tá? Eu pego um JSON qualquer, coloco aqui, vou definir os atos como eu quero aqui especificamente, ele vai gerar para mim um modelo bonitinho na estrutura que eu quero. Faltou passar o case, tá bom. Vai montar aqui para mim. Então, peguei o request, coloquei ali, vou ter como output o modelo que eu quero, tá bom. Vou começar a definir a estrutura. Outro ponto importante. Como eu vou trabalhar com uma coisa que está aí totalmente externa, eu estou separando a responsabilidade de forma bem clara. Então, uma coisa, um dos pontos aqui é todo um modelo que vai falar com a OpenAI, independente do negócio, quer dizer, independente das minhas regras de negócio. Então, esse serviço aqui que eu criei, esse projeto inteiro que é um serviço, ele não tem implementação, só tem essa estrutura de dados e essa interface para eu poder trabalhar com Refit e fazer toda a integração usando Refit, usando uma interface, enfim, strong type aqui no .NET. Outro ponto importante é que a responsabilidade desse cara aqui é, de fato, só fazer isso. Se eu tiver qualquer camada de negócio, é por cima dele. E por quê? Porque eu pego esse projeto aqui, reaproveito, eu pego esse projeto aqui e entrego para diversos outros projetos que têm regras de negócio completamente diferentes e podem reaproveitar código, reaproveitar essa library que está criada aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Conseguir isolar isso com clareza e usar em qualquer contexto, porque é um cara em .NET, Strong Type, que fala com Azure OpenAI, independente do domínio de negócio. Se eu tiver uma camada, eu quiser abstrair esse cara, eu vou criar mais uma library, que aí sim, ela é mista, ela é um adapter entre negócio e, de fato, esse cara aqui, que é o cara que fala com a nossa, lá com a OpenAI. No nosso caso aqui, a gente não criou essa segunda camada, só criou a primeira e não tem regra de negócio, tá? Em linhas gerais, a tela está fazendo uma chamada direta, a gente não definiu ainda nada muito rico para isso ainda. Então, vamos lá, trabalhar em cima disso. Peguei um projeto .NET, joguei o Refit nele, então deixa eu trazer aqui o projeto...
Cadê o nosso refit? Está aqui. Refit, serialização que eu escolhi o Microsoft ainda, uma questão só de conservadorismo, tá? Não sabia, enfim, estava ali no limite. Coloquei algumas coisas estáticas aqui, algumas credenciais estáticas aqui, não usei configuração ainda, porque está começando a fazer agora antes de mover isso de fato para os lados. E criei aqui uma coisa interessante, que é o seguinte, eu criei aqui alguns profiles. O que são profiles? São os perfis onde eu já tenho uma pré-configuração, onde eu posso definir uma pré-configuração, e essa pré-configuração é a parte do system, é o system setup. Então, a intenção do que eu estou criando aqui é poder ter perfis diferentes, que respondem diferente, e trabalhar em cima disso com essas opções aqui. Então, vamos ver isso funcionando. Na prática, quando eu chamo uma API dessa, o que eu preciso fazer, tá? Vou tirar isso aqui por enquanto. Então, eu tenho aqui, estou usando a interface do Refit para fazer isso, então estou adicionando aqui um cliente do Refit, dizendo o que eu preciso fazer com ele, aqui estão as configurações específicas de serialização. Estou dizendo que é um endereço base, que é um Content API, API Key, que vai vindo options, está tudo bem. Um ponto importante, para a lógica que eu quero trazer aqui, para o exemplo que eu quero demonstrar aqui, eu preciso trazer também essa parte de profile, que vai me ajudar aqui em diversos momentos. Poderia ser um banco de dados? Com toda certeza poderia, tá? Então, esse é um ponto legal. Tá, e como é que funciona a chamada, Gago? Como é que você lida com isso? Como é que você faz a chamada? Nada muito sofisticado. Então, o que eu criei aqui? Eu venho de uma interface, onde você vai definir a persona, é uma chave, é uma string, é uma chavezinha que determina quem é a pessoa, quem é o personagem que você está querendo usar, e a task, que é o seu prompt completo. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou preencher aqui duas chamadas, enfim, eu faço uma única requisição que tem contida nela duas mensagens. E que mensagens são essas? Uma mensagem é o System Setup, que é aquele setup básico, exatamente como a gente viu na estrutura do nosso curl, e a segunda é a mensagem do usuário. A resposta eu mando para a tela e exibo isso. Então, eu chamo aqui, eu criei lá a configuração no Services para ele injetar essa instância do nosso Gago GPT API, e o próximo passo é simplesmente vir aqui e começar a trabalhar em cima desse feedback, dessa resposta. Prefixei aqui outros parâmetros necessários. Lembra que a gente viu lá que enchei API version e o deployment? Eu preciso passar isso também para lá. Tá? Então, aqui as partes que eu preciso também expressar para ele. Com isso aqui funcionando, eu tenho a oportunidade de fazer isso aqui. Com isso funcionando, eu tenho a oportunidade de usar, de fato, isso, botar isso no meu código. Então, a gente tem um projeto que ele vai abrir em qual janela? Aqui mesmo, tá. E eu criei 3 perfis. Então, como é que eu listei esses perfis aqui? Cara, super simples. Vamos olhar isso aqui. Quando eu venho lá na minha action, no meu index, eu já peço o enumerable de profiles e o meu model tem só 2 estruturas. Os profiles, a lista de profiles para ele exibir ali bonitinho, e também o resultado, que é, de fato, o resultado lá da OpenAI, tá? Essa é a estrutura básica que eu tenho aqui. E agora eu posso brincar de fazer o mesmo prompt aqui diversas vezes, cada um produzindo pedidos diferentes. Então, vamos voltar aqui, exemplificar. Vamos pegar o Twitter. Onde é que estão as listas? Listas. Cadê a lista de arquitetura? Está aqui, pronto. Então, vou pegar aqui essa lista. Bom, vou trabalhar tendências. Aqui é a visão do professor.
Deixa eu só ver se não vai estourar o tamanho do token. Tá. Professor. Marketing. Dev. Resultados diferentes de acordo com a resposta. Eu podia brincar com isso, trazer muito mais informação, ser muito mais preciso e dar exemplos melhores aqui. O que eu já usei essa estrutura de prompt, tá? Eu usei para uma estrutura do processo de venda. Então, eu vou explicando, por exemplo, eu vou criando espaços na minha explicação, onde eu vou dizendo o seguinte, olha, aqui, isso aqui é o meu cliente, esse aqui é o produto, esse aqui é a informação, então eu vou enriquecendo em formato lá no System Message com uma série de informações relevantes para que, como resultado, para que no final eu tenha como resultado a IA entendendo do que eu estou falando, e aí eu passo a fazer uma série de pedidos. Cara, desenha ou projeta um CTA, projeta uma chamada, projeta um post de venda, projeta uma campanha inteira, projeta e faz um script de vídeo que relate, enfim, que trabalhe com as dores. Então, isso é possível de se fazer. Renato vai entrar? Deixa eu compartilhar aqui só a estrutura para vocês entenderem como é que eu desenhei isso, tá? Isso aqui foi feito de ontem para hoje, tá? Essa demo aqui especificamente, ela é a segunda versão da demo, que a primeira demo eu fiz em Node, mas não ficou tão legal. Eu queria integrar direto com... A minha intenção é integrar direto com o Telegram para poder demonstrar isso de fato lá. Vou compartilhar aqui só para fechar uma coisa, que era o seguinte, quais foram os prompts que eu configurei lá no startup, tá? Então, vamos detalhar isso aqui. Eu criei 3 estruturas base aqui para a gente. Então, a primeira, ela acaba onde? Aqui. A segunda acaba aqui. A terceira acaba aqui. Aqui eu poderia explorar o System Setup do tamanho que eu quisesse. Como estava com pouca limitação de criatividade, eu acabei usando aqui poucos dados, mas poderia ser extenso enfim, bastante extenso, tá? Não infinito, mas é razoável, tá? Aqui qual seria a intenção? Ele vai fazer um replace dizendo o seguinte, olha, o prompt que você mandou vai encaixar aqui que eu faço um replace e depois eu digo, responde em português. Por que isso? Porque eu posso pegar qualquer texto em inglês e trazer para cá também, ele vai responder. Teria a possibilidade de fazer isso também. Então, eu posso pegar um texto e fazer um input em inglês e análise em português, tá? E olha que interessante. Então, deixa eu pegar, por exemplo, um post na Microsoft. OpenAI. Vou achar aqui em US. Então, por exemplo, entrei no site. Por aquela sentença que eu usei, ele vai obrigatoriamente falar em português. Então, ele acabou servindo como processo de tradução. Acabou servindo como processo de análise e tradução. Poderia ser um texto muito mais extenso, eu poderia dizer uma coisa interessante para ele fazer. Então, resuma em 5 palavras. Resumo em 5 palavras, tá? Quem vai fazer isso é o dev. Tá feito. Posso fazer diferente ainda. Crie um texto alternativo com 2.000 palavras que narre a felicidade que
Então tá aqui o tipo de coisa que a gente é capaz de fazer. E óbvio, é que eu estou extrapolando o racional, estou extrapolando, pedindo coisas esdrúxulas, porque é engraçado, mas não é tão prático. Mas do ponto de vista de análise, a gente consegue fazer umas análises muito cabulosas. Dá para fazer, por exemplo, transformar um CSV, por exemplo, lidar com CSV. Então, pega o detalhe de pegar um CSV, por exemplo. Tá, serve. Não vale. Acho que não vai ser legal. Deixa um exemplo daqui, vai. A gente tem um exemplo aqui. Os exemplos são só de vendas, então não dá para subir aqui. Isso. Eu vou correr o risco aqui, enfim, estou na sala Microsoft, depois eu faço outra demo com CSV já pré-analisado. Mas... Adriano. Galera, vamos lá, vamos para as dúvidas. Vamos trocar uma ideia, vamos falar sobre as possibilidades desse tipo de solução. Deixa eu resetar as senhas aqui, resetar as credenciais lá. Antes do Adriano, vem ele. Ele vem? Oxi. O OpenAI foi feito inspirado nele. Copilot. O Copilot é aluno do Renato. Entendeu? Renato inventou essa história de ser onipresente muito antes de qualquer tecnologia. Não, cara, essa história do Copilot X ela é bem engraçada, porque era para chamar Copilot Groff, né? Exato. Que coisa, hein? Você tá me zoando, mas se você mandar uma dúvida num grupo de Docker ou de .NET às 3h17 da manhã, o Luiz responde. Uma pergunta às 7 da manhã para você ver. 7 da manhã você tá morto daí, né? Normalmente. Você também se eu pudesse, eu também só trabalhava de madrugada, Luiz. Cara, muito bom, cara. Só pelo calor do Rio, cara. Se eu pudesse, meu horário era parar de trabalhar 2 da manhã, dormia, acordava, começava só depois do meio-dia. Se eu pudesse. Mas veja pelo lado positivo. O Rio ainda tem a brisa do mar, né? No interior de São Paulo só tem pedra. É verdade. Galera, curtiram? Galera do chat. Muito bom, muito bom. Vai lá, Renato. Beleza, deixa eu só abrir aqui uma tela, eu já compartilho com o pessoal. Bem, pessoal, o Luiz falou bastante de GPT, mas tem outras iniciativas, né, da OpenAI que envolvem aí desenvolvimento, né? O GitHub Copilot é uma delas, né? Inclusive, eu já postei o link aí para vocês, vou mandar de novo, né? A gente vai fazer um evento no Senai na Escola Senai Suíço Brasileira, lá em Santo Amaro. Tem 2 Senais lá em Santo Amaro, próximos um do outro, na Escola Suíço Brasileira. Fica perto lá do Transamérica, né, para quem conhece lá Santo Amaro, e tem algumas estações de metrô próximas, né, não é do lado do metrô, mas dá para se deslocar lá tal, e essas estações são a própria estação Santo Amaro, que é uma estação de trem e metrô, né? E também a gente tem a estação Adolfo Pinheiro, lá da linha Vilaça. Então, quem tiver interesse de participar do evento, o evento é gratuito, vai ser das 8h30 a 12h30. A gente deve começar umas 9 e pouco, né? Esperar o pessoal chegar também, né? Mas fica aí o convite aí para vocês participarem, beleza? Deixa eu só acertar uma coisinha aqui no meu VS Code também. Eu vou usar o VS Code aqui,
mas o Luiz já deve ter testado o Copilot também. Tem algumas ferramentas que você pode trabalhar com o Copilot, que é o Visual Studio. Não, tem medo. Não? Você tem medo. Você está com medo de ser tragado pela inteligência artificial, como se fosse não, cara, medo de não Exterminador do Futuro. Medo de querer ficar nisso e... Não, mas assim, é aquele negócio, né? Até foi discutido mais cedo aí, né? Sobre, putz, vai acabar com os devs, coisa e tal. Na verdade, você tem que encarar isso como uma ferramenta para melhorar, né? As coisas que você faz, né? Uhum. Não é algo que vem para destruir com todo mundo, né? Então, você precisa levar isso daí em conta, né? Deixa eu só pegar mais uma coisinha aqui. Eu vou mandar o link aí do Copilot para vocês também, pessoal. Copilot, para quem tem interesse de utilizar, você tem a possibilidade com o Copilot de fazer um teste gratuito durante 2 meses. Então, tem aí essa parte gratuita e depois, se eu não me engano, acho que são $10 por mês que são cobrados. Se você é um desenvolvedor individual, dá para arcar, não é nada muito caro, né? E você tem aí a possibilidade de usar isso bastante em situações do tipo, olha, estou aprendendo uma nova linguagem. Por exemplo, sou de .NET, quero estudar mais Python para trabalhar com inteligência artificial. Então, você pode utilizar o Copilot para simplificar as coisas nesse sentido. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Você vai falar do Copilot versus Copilot X? Não, nem, eu só vi o anúncio do Copilot X, mas nem cheguei a ir muito além, não, cara. Entendi. Acho que foi ontem, né, se eu não me engano. Foi. Quer dizer, aqui, eu acho, né? Acho que deve estar aqui a minha tela. Então, tá aí o link do evento, pessoal. Quem for de São Paulo ou imediações. Tinha gente de Marília no outro evento que a gente fez lá no Senai, né? Marília para São Paulo dá umas 5 horas, né? Mas, enfim, se estiverem longe e quiserem participar, fiquem à vontade, beleza? Vai ser no dia 1. Aqui tem as informações, não tem estacionamento no local, e a gente colocou aqui estações de trem e metrô próximas, beleza? Ok. E aqui é o site do Copilot, né? A ideia do Copilot é você usar ele como um pair programmer, né? Então, como um assistente aí para codificar. Ele mostra aqui exemplos com TypeScript, Go, Python, Ruby, né? E fala aqui um pouco, né, como que foi feito isso. Então, ele foi treinado aí em múltiplas linguagens. Vocês podem ver aqui que está o símbolo da OpenAI, porque é uma iniciativa aí que o pessoal do GitHub, junto com a OpenAI, implementou, né? Aqui é o preço, desenvolvedores individuais, $10 por mês, dá para você pagar um pacote de $100 para um ano, e aqui tem esse preço aqui por usuário, aqui no modo business, né? Para uma empresa, acaba sendo aí um valor bem em conta. Beleza, ele vai trazer mais exemplos aqui, ok? E ele vai falar aqui que ferramentas que você pode utilizar, né? IDEs da JetBrains, né? Então, para .NET tem um Rider, mas tem IDE para Java, para Python, e roda em Windows, Linux e Mac, né? A mesma experiência. VS Code, que roda em tudo, né? O Vim. Vim... Não sei se você é muito fã, Luiz. Eu... Não. Também não. E o Visual Studio IDE, beleza? Nada contra não, tá? Só nunca... Não, mas assim, é um negócio mais raiz. Eu não sou tão raiz assim para usar o Vim. Mas, enfim, você tem essa possibilidade, né? Que ele traz algumas estatísticas, beleza.
Ok, e isso daqui é interessante, eu fiz um curso de Copilot que era voltado para DevOps, lá na Pluralsight, né, com um MVP lá dos Estados Unidos, inclusive gravou. Uma coisa interessante que ele falou que bate com isso daqui, ele pode ser bem útil quando você vai aprender uma linguagem nova, uma solução nova baseada em script, de repente, olha, estou começando com Terraform. Dá para você utilizar o Copilot para te auxiliar. Claro que você tem que aprender o Terraform se você vai trabalhar com automação de infra, né? E não usar o Copilot como muleta, até porque ele dá sugestões, mas muitas vezes você vai ter que dar uma melhorada naquele código. Ainda assim, é uma ferramenta aí que ajuda bastante, ok? Beleza. Então, vale a pena vocês darem uma olhada no site. Eu vou pegar aqui o VS Code. Vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui, para começar, né, um exemplinho rápido em .NET. No evento lá do dia 1, a gente vai ter mais tempo daí para fazer mais coisas. Eu vou chamar isso daqui de API Conversões, beleza. Então tá aqui, vai criar a nossa Web API, maravilha. A gente avança aqui para o diretório, vamos abrir aqui o VS Code, ele deve carregar as coisas aqui para a gente. Para quem usa Visual Studio, tem a extensão lá no Visual Studio. Uma coisa que vai acontecer, por exemplo, eu estou aqui no VS Code, né? O que vai acontecer? Você vai ter que instalar a extensão do Copilot para VS Code. A extensão é gratuita, né? Vai acabar acontecendo o seguinte, olha, o Copilot ele vai aparecer aqui com um ícone, né? Notem até que tem aqui um Deactivate Copilot, tá aqui, ó, o ícone aqui, né? Que é o Octocat aqui com um capacete aqui de piloto, né? Copilot, né? Analogia, beleza? Você instala essa extensão, vai aparecer um aviso daí, se você não tem o Copilot ainda, para vincular com a sua conta do Copilot, que é a mesma conta que você usaria com o GitHub, beleza? Então, ok, está aqui a nossa extensão, beleza? E daí o que vai acontecer, pessoal? A gente vai ter aqui a aplicação, né? Eu pedi para criar aqui os arquivos, deixa eu dar um build aqui, não sei porque não buildou. Não sei se é algum problema com extensão do .NET no VS Code, que às vezes acaba acontecendo. Está buildando normal. Vamos abrir de novo aqui, ver se ele faz algum bug temporário aqui no meu VS Code. Pá, vamos ver. Beleza, parece que tá tudo normal. Vamos criar aqui uma pasta models aqui que seja. Criar aqui uma... Vou fazer o seguinte aqui. Vou criar aqui uma classe, sei lá, temperatura que seja. Tá com algum bug aqui no meu VS Code, mas enfim, acho que dá para a gente prosseguir. A extensão C# que deve ter bugado alguma coisa aqui. Beleza, ele vai criar aqui, ok, dá para a gente usar file de scoped aqui, beleza. Temperatura, então vamos criar aqui algumas propriedades e olha aqui, ele já começa a sugerir para a gente, notem aqui uma sugestão aqui para usar Celsius, né? Então, eu dou um tab aqui, Celsius, beleza. Vou pegar aqui também, double, ó, Fahrenheit daí. Então, ele já consegue também, de acordo com o contexto daquilo que você está desenvolvendo, né, sugerir aí algumas coisas, né? Então, se você tiver com script SQL, uma entidade de negócio, por exemplo, customer, cliente, produto, e você for fazer alguma coisa, ele já vai sugerindo até tipos e tabelas que têm alguma relação,
usando aí uma nomenclatura que, em muitos casos, faz sentido. Beleza? A gente criou Eu já isso vi ele criando coluna, cara. Propriedade de Sim. coluna, que faz sentido com o contexto. Isso é É, bizarro. eu vou pegar um script SQL aqui daqui a pouco, dá para vocês verem também que. E até para você fazer queries depois com agrupamento, né? Claro, você tem que entender SQL, né? Tipo, você não vai deixar o Copilot fazer tudo para você. Mas, enfim, dá para fazer coisas aí bem interessantes, né? Eu vou chamar de conversões isso daqui, beleza? Vou pegar aqui, vamos renomear aqui esse arquivo. Beleza. Vamos pegar aqui. Estranho porque ele está dando esse erro. Vou fazer o seguinte aqui, eu vou pegar aqui a extensão do C Sharp, eu vou colocar aqui uma versão mais antiga, que vira e mexe, mudam versão aqui, o pessoal da Omni Sharp, e acaba dando alguma zica. Deixa eu pegar aqui, install another version, eu desconfio que é alguma versão recente. Vamos pegar essa outra aqui, de 4 meses atrás, e vamos ver aqui se melhora. Aqui fica meio ruim aqui, né? Beleza, vamos pegar aqui, a gente abre de novo aqui o projeto e vamos ver se agora vai dar nenhuma zica. Parece que não está dando zica agora. Atualização recente aí da extensão, né? Mas beleza, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Vamos pegar aqui, colocar aquele nosso models, né? Aqui, API conversões. Isso daqui é o próprio IntelliSense aqui, né? Que ele está carregando aqui. Beleza. Não, tá com algum bug aqui, extensão do C Sharp aqui no meu VS Code. Mas beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar isso daqui, esse código aqui, chamar isso aqui de... Acho que é porque eu renomeei a classe, né? Provavelmente. Ou não. Não, tá com bug aqui mesmo. Beleza, vamos fazer o seguinte aqui, vamos substituir isso daqui. Vou colocar aqui public, vamos colocar aqui... Olha aqui que interessante, ele já sugeriu alguma coisa. Vamos colocar aqui, ó, temperatura. Chamar de get conversão Celsius. Aqui, ó. Ele já sugere aqui, ó, double Celsius, né? E ele vai passar aqui esse new temperatura aqui, né? Só que vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar aqui, né? E criar aqui um objeto novo, temperatura. Vamos fazer assim, minúsculo. Beleza. E, ó, temperatura Celsius, vou dar um tab aqui. E olha aqui, ó, Fahrenheit já vem aqui com cálculo. Beleza? Ok. Vamos pegar aqui e a gente retorna aqui a nossa temperatura. Beleza? Vocês vão ver exemplos aí do Copilot até utilizando o pessoal montando CRUDs aí e tal, né? Usando Entity Framework ou alguma outra solução. Então, para você fazer aí uma conversão, notem que ele até já sugeriu aqui para a gente uma rota, né? Eu vou deixar e ele conseguiu mapear aqui o parâmetro corretamente. Vamos fazer agora o caminho inverso, né? Que é você calcular a temperatura, converter isso para Fahrenheit. Olha que ele já desconfia que a gente vai fazer isso, né? Olha aqui, Luiz. Massa, né? Aí, beleza, tá aqui, olha. Ele já vai trazer aqui praticamente o método pronto para a gente. É só dar um tab. Tá aqui, pessoal. Que bacana, né? Vamos pegar aquele objeto de log também. A gente printa aqui a mensagem de log, né? Logger, log information. Aqui, ele já traz aqui uma mensagem, né? Vamos pegar aqui mais uma mensagem, a gente printa aqui quanto que é Celsius e... Ó, Celsius, beleza.
Aqui, Fahrenheit, beleza? Dá para fazer o mesmo aqui embaixo, né? Se bobear, acho que ele vai até... E é uma... Olha aqui, ó. Versão de Fahrenheit para Celsius. Aqui, ó, Fahrenheit. Aqui, Celsius, beleza? Então, deu para criar aí uma API rápida, né? Então, de repente, até você vai demonstrar algum recurso, alguma coisa, já... Se você não for fazer algo muito específico, que não é de conhecimento geral, né? Dá para utilizar isso. A gente pode pegar aqui, vamos executar aqui a aplicação, até desculpem aí o bug aí do VS Code, deu aqui algum errinho, vamos ver aqui que erro que é. Ah, tá, aqui o tipo aqui do Blogger. Vou pegar aqui, acho que agora já deve rodar aqui para a gente. Está com o Swagger aí ativado, a gente pode pegar daí e usar a interface gráfica aí do Swagger para fazer um teste rápido. Aqui, ó. Beleza? Vamos pegar aqui, vamos jogar, sei lá, putz, aqui tá 30 graus agora, 6,5, pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Isso porque é outono, 86 graus Fahrenheit, né? Vamos pegar aqui 86 Fahrenheit, vamos ver o que ele calcula aqui para a gente. 86, beleza. Vai converter isso daqui, vai dar 30 graus Celsius, e aqui está aqui os logs aqui que ele fez aqui para a gente. Então, criou rapidamente aí uma API funcional, né, Luiz? E o que você poderia fazer aqui a mais? Pô, funciona com PowerShell, funciona com SQL. Vou pegar aqui um exemplo com SQL, que até o Luiz ficou assustado lá, que ele falou. Não era SQL, não. Era, por exemplo, era aluno, ele já botava class, já botava como propriedade. Ah, sim, ele faz isso. Dá para a gente pegar aqui esse script. Deixa eu fazer o seguinte aqui. Eu vou criar aqui uma outra pasta para não misturar. Vou pegar aqui SQL, beleza. Vou ver, claro, se no evento presencial fazer mais coisas, né? A gente vai ter mais tempo. Até vou ver se o estudo faça umas coisas novas para não ficar só em exemplo de .NET. Mas eu já testei com PowerShell, já fiz testes aí com script YAML também. Então dá para a gente brincar com Kubernetes, com Azure CLI no dia. A ideia é mostrar múltiplas possibilidades. Está aqui, pessoal, beleza. Deixa eu acessar aqui esse script, a gente copia aqui o conteúdo e maravilha. Está aqui a base de dados, regiões, estados. Ele vai sugerir aqui de cara que a gente faça alguma coisa com cidades. Está aqui, ó. Beleza? Então, o que a gente pode fazer aqui? Vamos dar aqui um Enter, aqui SQL, beleza? Aqui um Create Table. Aqui se ele sugere alguma coisa. Está carregando aqui. Está atualizando a extensão agora. Espero que não quebre, né? Isso aqui foi? Estou dizendo que acho que foi. Tem algum bug aqui na extensão também. Ah, não. É que eu comecei aqui e não terminei. Ele está conectando aqui o Copilot, né? Aguardemos. De novo. Ué, que estranho, cara. Aqui, beleza? Então tá aqui, ó. Vamos dar um tab aqui e analisar aqui o código, ver se faz sentido o que ele trouxe aqui. Sigla estado, né? Sigla estado é a chave primária aqui, né? E o que aconteceu? Ele criou isso daqui como uma foreign key, então faz sentido. E aí, de cidade, né, ele pegou aqui e fez a mesma coisa. Né? Ops. A gente pode daí aqui fazer o seguinte, por exemplo. Vamos colocar aqui um comentário
Gere uma consulta com o número de estados por região. Ou seja, aqui, ó, ele vai começar a sugerir aqui o código. Beleza? Então, faz sentido aqui. Ele vai juntar aqui regiões, estados, né? E beleza. E a gente pode fazer uma outra consulta aqui que já vai acabar envolvendo as 3 tabelas. Eu queria fazer isso, né? Ele já meio que sacou que eu vou tentar fazer isso e já sugere isso daqui para a gente. Então, beleza. Tá aqui, ó. O número de cidades por estado. Vou colocar aqui, gere uma consulta com o número de cidades por região. Aqui. Beleza? Bom, aqui nesse caso ele vai ter que juntar as 3 tabelas, não tem jeito. Aqui, funcional, né? Você consegue aqui, inclusive você tem extensão aqui para se conectar numa base do SQL Server. Se você trabalha bastante com banco de dados, eu sempre esqueço o nome daquela IDE da JetBrains para banco de dados. Você lembra, Luiz? Luiz? Tá vivo aí, Luiz? Luiz está mutado. Bem, enfim, pessoal, você tem aí as ferramentas da JetBrains que estão aí com esse suporte, né? Então, se você usa elas, deixa eu até pesquisar aqui, né? Eu sempre esqueço o nome dessa ferramenta. JetBrains, Databases, é o DataGrip, né? Então, você pode usar eventualmente aqui o DataGrip, né? E fazer alguma coisa aí de banco de dados usando o suporte aí do Copilot. Isso até me deu a ideia de, no dia do evento, usar também JetBrains. Vou ver se eu faço isso daí com quem for lá. Beleza, pessoal? Isso daí é só algumas coisas que dá para a gente fazer, praticamente tudo aí que você tem de linguagem, que existe algum suporte dentro do VS Code, dá para você tirar proveito aí com o Copilot, beleza? Sei lá, vamos tentar aqui fazer o seguinte, só para fechar aqui rapidinho, né? Exemplo K8s. Voltei. Vou pegar aqui ponto YAML aqui. O que ele vai sugerir aqui para a gente? Eu acho que ele não... Deployment no Kubernetes de uma imagem chamada... eu acho que deu algum bug aqui. Foi, mas dá para fazer muita coisa, pessoal. Eu vou até ver se exploro mais isso aí depois, né? Sei lá, PowerShell que seja. Vou mudar esse script aqui para PowerShell, só para a gente testar rapidinho. Vou pegar aqui. Faça um loop e exiba os 10 primeiros números primos. Ele vai pegar aqui até uma sugestão aqui de autor, beleza. Dá para você mudar aqui, vamos colocar aqui Renato Groff, beleza. Aqui, ó, ok.
algum bug agora na extensão aqui, eu não tô. Tem algum bug aqui, pessoal. Vamos pegar aqui, sei lá, fazer um teste rápido. Por isso que também você tem que saber o que você está desenvolvendo, né? Nem sempre a coisa sai perfeita. Beleza, pessoal? Mas acho que deu para ter uma noção aí, né? A gente fez essa parte aqui de SQL. Eu acho que bugou alguma coisa aqui no meu Copilot, né? Mas eu já testei aí com PowerShell e a ideia é a gente mostrar isso também no dia 1 lá, para quem for no evento. E depois a gente deve fazer isso online também, né, Luiz? Lá no canal .NET. Eu quero saber só uma coisa, Renato. O Gago estará no evento do dia 1, porque se o Gago estiver, eu também estarei. Se quiser ir, cara, é um evento presencial. Não, pelo amor de Deus, cara, presencial não, cara. Ai, ai. O Gago é um dos poucos aqui que se apresenta na sala que eu acho que eu não tive o prazer de estar junto ainda. Tive, Gago? Ainda não. Nunca presencialmente nos vemos. Pessoal, vamos lá, quero saber da sala. Perguntas, dúvidas?